Hoje nós vamos falar sobre os segredos do maior investidor do mundo, Warren Buffett. Nesse livro, o autor traz alguns insights de como Warren Buffett chegou a se tornar o maior investidor de todos os tempos. O nome do livro é O Jeito Warren Buffett de Investir. Esse foi o livro que a gente teve agora no Clube do Livro do Mês, da Mind. E eu vou aproveitar que o conhecimento está fresco e trazer já os melhores insights para que você possa um dia se tornar um Warren Buffett também. É possível. Bem, ninguém tem dúvida de que o Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Ele conseguiu obter aproximadamente 20% ao ano na média por mais de 50 anos. E esse é fundamentalmente o fato que faz com que ele seja considerado o maior investidor de todos os tempos. Porque não basta você conseguir 30, 40, 50% em um ano e no outro ano você não conseguir, perder esse dinheiro, Então, o que ele conseguiu é um feito que ninguém nunca antes na história conseguiu fazer, que é, por tanto tempo, conseguir uma rentabilidade acima da média. E essa informação por si só já pode te ajudar a fugir de alguns golpes da internet, como robô trader, pedra preciosa, traders chineses. Cara, já ouvi de tudo e com certeza você também já deve ter ouvido alguma história desse tipo, de que promete rentabilidade absurda, ou promete que você vai ganhar muito dinheiro tanto tempo, 10% ao mês, 5% ao mês. Se você fizer uma conta, usar o Warren Buffett como referência, bem, se ele ganhou 20% ao ano na média e vem um cara e te oferece 5% ao mês, vamos fazer essa conta, 5% vezes 12 meses. Então, isso juros simples, tá? Sem botar juros compostos. Então ele está me oferecendo ali, 5 vezes 10 dá 50%, caramba. Cara, só por aí ele já estaria te oferecendo 60% ao ano de rentabilidade. Só 3 vezes mais do que o Warren Buffett conseguiu na média, Então, desconfie, caia fora. Disclaimer feito, vamos desmistificar agora os principais fatores que fizeram com que o Warren Buffett conseguisse se tornar o maior investidor de todos os tempos. Uma das inúmeras frases que o Warren Buffett falou foi que Noé não começou a construir a arca um dia antes da chuva. E ele quis dizer que você precisa se preparar para ter sucesso no mercado financeiro. E uma coisa que ele teve foi preparo. Warren Buffett já disse por inúmeras vezes que ele se considera um cara de sorte por ter nascido nos Estados Unidos. E claro que esse fator por si só ele sai na frente, de quem nasce aqui no Brasil, digamos assim, por ter um melhor desenvolvimento social, econômico e tudo mais. E além de ter nascido nos Estados Unidos, ele se formou em Wharton, que é o Wharton Business School, que é a faculdade que mais formou bilionários no mundo. Então, claro que ele teve um caminho antes de chegar ao Wharton, ele buscou o Wharton porque ele queria ser um grande investidor. Ele também fez o curso de oratória do Dale Carnegie, que é um escritor de como fazer amigos e influenciar pessoas, Esse livro é secular, foi escrito em 1950, eu já li esse livro, é incrível, eu também recomendo que você leia. E, inclusive, no documentário do Warren Buffett, ele fala que ele começa a mostrar lá todos os certificados na parede dele, de Wharton, do curso de oratória do Dale Carnegie, e ele fala que esse curso de oratória foi o curso mais importante que ele fez na vida dele, porque ali ele aprendeu a lidar com pessoas, a se relacionar melhor. E o próprio Dale Carnegie cita que essa é uma habilidade que vale mais do que ouro. Então, antes de se tornar um investidor, você precisa aprender a lidar com pessoas. E claro, a principal influência que ele teve na vida como investidor, claro que existem inúmeros nomes como o Benjamin Graham, que foi o principal mentor dele já do mercado financeiro. O segundo seria o Philip Fisher. E por último, a chegada de Charlie Munger para formar a sociedade da Berkshire Hathaway, que é a empresa que eles possuem até hoje e são os principais acionistas. Mas a principal influência, e que é pouco citada e que eu diria que foi a principal, foi a influência do pai dele, Howard Buffett. O Howard Buffett, ele era um corretor de ações. Então imagina o pequeno Warren, o Warrenzinho lá em casa, brincando, uma criança tímida, todo dia vendo o pai dele falar de ações, falar de bolsa, falar do mercado financeiro. Aquilo com certeza influenciou desde pequeno o Warren Buffett a querer se tornar um investidor. E isso é pouco falado, mas quem lê a história ou a Bola de Neve ou o Jeito Warren Buffett de Investir tem essa informação lá. Tanto que em determinado momento ele conseguiu levar o Warren Buffett para visitar o presidente do Goldman Sachs, Que criança consegue ter acesso a visitar o presidente de uma das maiores corretoras do país? Seria o equivalente a você levar teu filho, ou uma criança de 10 anos visitar hoje o André Esteves no BTG ou o Guilherme Benchimol na sala deles, algo desse tipo. É claro que começar cedo colocou o Warren Buffett à frente do seu tempo, mas só para você ter uma ideia, ele tem quase 100 bilhões de patrimônio líquido hoje. Ele só conquistou o primeiro bilhão quando chegou nos 60 anos, então demorou aí quase 50 anos para ele chegar no primeiro bilhão. E de lá para cá, tem quase 30 anos, ele chegou até 100 bilhões. Então o poder dos juros compostos, ele se desenvolve com o passar do tempo. Então o mais importante é você começar o quanto antes. Então por mais que você tenha 20, 30 ou 40 anos, não importa. Comece
que com o tempo as suas boas decisões vão ser recompensadas. E um detalhe importante, cara, que eu achei incrível, que por mais que ele tivesse uma boa condição familiar, o pai dele nunca deu um dinheiro para ele e falou assim, vai lá, filho, investe esse dinheiro aqui que o papai tá te dando, ou algo desse tipo. Todo o dinheiro que ele conseguiu foi, cara, construindo, trabalhando e até por vezes fazendo algo que talvez fosse mal visto aqui no Brasil. Por exemplo, tem uma história de que ele conseguiu, ele trabalhou e juntou $120 vendendo refrigerantes, amendoins e revistas. Cara, aqui no Brasil ele poderia estar no Sinal vendendo isso e você poderia olhar ele com maus olhos, entendeu? E só que lá nos Estados Unidos ele é o Warren Buffett, é o cara do capitalismo. Então o mais importante de toda a história dele, que eu acho incrível e que permite que qualquer pessoa possa se tornar um investidor, é que todo o dinheiro que ele começou a investir desde moleque, ele conquistou com o próprio suor. Ele não ficou pedindo para ninguém, alguém foi lá e aportou uma grana. Não isso, foi com o próprio trabalho. Isso é incrível, né? Porque qualquer pessoa pode conseguir. E uma história da infância do Warren Buffett, que fala muito sobre quem ele viria a ser, foi quando ele comprou sua primeira ação, né? Ele juntou esses $120, trabalhou por quase 5 anos para poder juntar essa grana, trabalhou vendendo revistas, amendoim e refrigerantes, né? Ele comprou uma ação que o pai dele gostava muito, que era da City Services. E quando ele comprou com esses $120, ele também chamou a irmã dele para comprar, que essa ação era muito boa e tudo mais, a irmã dele, Doris. E aí eles compraram essa ação e essa ação saiu de pouco mais de $30, né? Pouco menos de $30 e ela caiu 30% nesse período. E nisso a irmãzinha dele ficou, pô, tá vendo aí, Warren, a gente tá perdendo dinheiro. Ficou enchendo o saco dele, basicamente, né? E ele, assim que a ação recuperou e voltou para $40, ele vendeu, tendo um lucro de pouco mais de $5. Então eles devem ter comprado a 35, caiu para próximo de 30, que é o 30% e tal. Mas ele vendeu com lucro de $5 só. E aí qual foi o problema, né? O problema é que logo em seguida essa ação disparou e foi para $202. E nisso, cara, ele ficou extremamente, assim, frustrado, né? E o que me espanta nessa história foram as conclusões que ele teve com 11 anos. A conclusão que ele teve foi que ele tinha perdido aproximadamente 20 anos de vida. E eu, lendo o livro, eu falei assim, cara, como assim ele teve essa conclusão, né? Porque ele demorou 5 anos para juntar $120. Claro que ele era um garoto, né? Então ele trabalhava desde moleque. Então se ele juntou 5 anos para juntar $120 e ele tinha deixado de lucrar aproximadamente $492, pô, ele pensou, cara, perdi 20 anos da minha vida porque eu perdi essa grana, porque eu vendi antes do tempo. E naquele momento ele se fez 2 promessas. A primeira foi que ele nunca mais se deixaria levar pelo preço que ele pagara em uma ação, pelo preço, tá? Não o valor. E a segunda é que ele nunca mais se contentaria com lucros baixos, isso com 11 anos. E dali em diante, o Warren Buffett foi empreendendo em vários pequenos negócios, formou algumas pequenas sociedades, até o ponto que ele juntou $100 mil e começou a fazer a gestão do próprio recurso e ofereceu seus serviços para outros grandes investidores como um serviço de gestão, né? As pessoas aportariam dinheiro nessa empresa e ele ganharia uma rentabilidade sobre o valor que ele conseguisse daquele investimento, né? De início ele prometeu 6% ao ano para os investidores, mas ele tinha como meta bater o S&P 500, que é tipo o índice da Bolsa Americana das 500 maiores empresas. Então, desde o início ele tinha essa meta. E claro, quando eu falo aporte de outros investidores, não é que esses caras deram dinheiro pro Warren Buffett, eles deram dinheiro pro Warren Buffett administrar, fazer a gestão, tá? Então ele ganharia uma parte de uma gestão bem sucedida sobre aquele valor. Algo totalmente meritório, totalmente justo, né? E voltando aos princípios de como Warren Buffett se tornou o maior investidor de todos os tempos, a gente não pode esquecer do principal parceiro dele nessa jornada, que foi nada mais, nada menos do que Charlie Munger. Charlie Munger dizia que para alcançar um conhecimento de mundo, é preciso construir uma rede de modelos mentais que una todas as grandes ideias do mundo. E isso me faz lembrar muito da escola clássica, né? Recentemente eu tenho estudado sobre filosofia, né? E eu nunca entendi por que um investidor profissional tem que, sabe, estudar sobre filosofia. O que tem a ver, cara? Saber sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. E recentemente eu tive esse conhecimento, eu entendi por que é muito importante estudar filosofia, estudar história, para você saber como o mundo funciona. E um exemplo muito clássico, cara, é a formação aristotélica. Aristóteles foi o grande mentor de Alexandre o Grande. E Aristóteles, ele acreditava na escola clássica. E a escola clássica nada mais é do que você aprender sobre um pouco de tudo da vida. Por exemplo, Alexandre o Grande foi formado em 10 anos por Aristóteles, né, a pedido do pai dele, que foi Filipe, o rei da Macedônia, porque ele queria formar o filho dele como o maior rei de todos os tempos e tudo mais. Então Alexandre o Grande, aos 10 anos, foi estudar com Aristóteles, que era o homem mais sábio do mundo naquele tempo. E nisso, ele começou um estudo que passava por diversas áreas de conhecimentos, como dieta,
retórica, teologia, luta mesmo, grappling, né? Luta greco-romana, luta de espadas, domar cavalos, caça, todos os tipos de conhecimento. E nisso você pode pensar, pô, mas Alexandre o Grande, cara, ele só ia batalhar, ele só ia lutar, ele não precisava de um conhecimento muito específico. Mas sim, essa formação clássica permitia que você tomasse melhores decisões com o passar do tempo, seja você um guerreiro, um espartano, ou um investidor da bolsa. E assim como Alexandre o Grande, Charlie Munger e Warren Buffett passaram a vida toda estudando sobre diversos temas da sociedade, não somente sobre investimento. E isso, com certeza, os deixou mais preparados para qualquer adversidade que o mundo corporativo pudesse confrontá-los. E com essa formação clássica de estudar sobre diversos assuntos, eles começaram a tomar a postura de eternos aprendizes. E em uma convenção da Berkshire Hathaway, Charlie Munger disse a seguinte frase: "É extraordinário como as pessoas resistem a aprender." E logo em seguida, Warren Buffett complementou: "O que é realmente espantoso é o quanto são resistentes, ainda que aprender seja do seu próprio interesse." E cara, realmente, a maioria das pessoas tem uma aversão a pegar um livro e começar a ler e entender aquele conhecimento e colocar em prática. E uma das coisas que eu acho que ajudaria as pessoas a começarem a ler mais seria, cara, se ao final de 5 anos você soubesse que vai ganhar R$1 milhão, mas para isso você precisaria ler 12 livros por ano, ou seja, aproximadamente 30 minutos por dia só. Seu dia tem 24 horas, você ia gastar 30 minutos do seu dia para ler o livro, tá? Sobre diversos assuntos, tá? Digamos que um assunto em cada mês do ano, e ao final de 5 anos você teria R$1 milhão. E é basicamente isso que acontece, sem uma regra específica, claro, mas sim pela consequência moral de buscar o conhecimento e aplicar ele na sua vida a todo momento. E após construírem toda a base de estudos, de influência direta de grandes investidores e se jogarem no mercado, né, para realmente começar a buscar a melhor performance de investimentos, eles elaboraram princípios de negócios que são até hoje imutáveis e se você seguir, muito provavelmente terá sucesso nos investimentos. O primeiro princípio é o princípio do negócio. Esse negócio que você vai investir nessa empresa, essa ação que você vai comprar, ele é um negócio simples de entender? Ele tem um bom histórico? Qual a perspectiva futura dessa ação? Então, eu já dei alguns exemplos aqui em vídeos anteriores, mas eu vou dar um outro exemplo, né? Será que o Warren Buffett compraria Cielo, por exemplo? Claro que isso não é uma recomendação, mas talvez ele não comprasse, porque é um negócio que, por mais que tenha um bom histórico e seja simples de entender, ele não tem uma boa perspectiva futura. Daqui a 10 anos, será que ainda vai ter máquina de cartão de crédito, débito e crédito? Será que já vai ter Pix? Será que já vai ter outra tecnologia? A gente não sabe. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio de gestão da empresa. A gestão dessa empresa é racional? Ou não, ela gasta de forma exacerbada, ela não se preocupa com os lucros, ela não tem uma boa gestão. O negócio é transparente com o acionista e com os investidores? Então esse é o segundo pilar do segundo princípio. E o último é se a empresa, né, se a gestão é capaz de resistir ao imperativo institucional. O imperativo institucional é o que ele chama de resistir ao que todos os outros estão fazendo, é como se fosse resistir ao efeito manada. Exemplo hipotético, eu sou o CEO de um banco X, e todos os outros bancos da área estão começando a investir agora em tecnologia, porque agora vão começar a investir em inteligência artificial, vão gastar 30% do budget anual nisso. Se eu investir só porque todos estão fazendo para acompanhar, eu não resisto ao imperativo institucional. Agora, se eu não invisto e deixo com que os outros investam, porque eu acho que não faz sentido para a minha companhia nesse momento, então eu resisto ao imperativo institucional, que basicamente é resistir ao efeito manada. Princípio financeiro, ele fala sobre retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, repare que ele não está falando sobre lucro por ação, né? Para quem já entendeu um pouco sobre indicadores financeiros de ações, de empresas, vai entender. Quando ele fala de patrimônio líquido, ele está falando que aquela empresa minimamente tem que gerar lucro, né? Então, ele sempre analisa o retorno sobre o patrimônio líquido. E o segundo ponto é que ele analisa se as margens daquele negócio são boas, né? Então, se ele tem um negócio com margens muito reduzidas, como é o varejo brasileiro hoje, que às vezes está brigando por margem de 2%, 3% ao ano, provavelmente ele não compraria uma empresa com margens de lucros muito reduzidas. E por último, o princípio mercadológico da companhia. Então, ele analisa qual o valor da companhia, se ela está sendo negociada com desconto ou se ela está ultra valorizada, né? Ela está super valorizada. Então, ele sempre busca ótimas companhias que cumpram todos esses princípios e que estejam subvalorizadas. E por fim, ele cita uma frase sobre ética que eu achei incrível. Eu vou pegar aqui para ler para vocês. Ele fala sobre os princípios de gestão. Não queremos nos unir a gestores a quem faltem qualidades admiráveis, por mais atraentes que sejam as perspectivas futuras do seu negócio. Nunca deu certo fazer bons negócios com uma má pessoa. E por fim, não menos importante, eu diria até mais importante,
A gente nota que em toda a trajetória do Warren Buffett e Charlie Munger, eles sempre resistiram às emoções, eles sempre foram muito racionais. E tem uma frase que ele coloca no livro, quando ele é questionado por um jornalista em uma das convenções da Berkshire Hathaway, que exemplifica muito isso. Mostra que ele não é nada fora da curva, ele não é uma pessoa excepcional. Ele só tem práticas e hábitos que são excepcionais, que a maioria das pessoas não praticam. E nessa frase resume muito bem. Então, por que pessoas inteligentes fazem coisas que as atrapalham na hora de obter todo o desempenho a que têm direito? É aqui que entram os hábitos, o caráter, o temperamento e o comportamento racional. Não se deixar levar por seu jeito costumeiro, e aqui jeito costumeiro é como se fosse por sua emoção, né? Porque ele tinha uma forma diferente de falar, digamos assim, mais rebuscada. Como eu disse, todo mundo aqui tem total capacidade de fazer qualquer coisa que eu faço e muito mais. Alguns farão isso e outros não. Os que não farão será porque se deixaram levar por seu jeito de sempre, não porque o mundo não deixou. Eu pensei em uma analogia para essa frase final e é como se você estivesse em uma sala de aula tentando estudar, né, a todo tempo, e a sala tivesse com um enorme barulho, muita gente falando em volta, falando de futebol, falando de inúmeras coisas. E ao invés de você se irritar e gritar com aquelas pessoas, falar, pô, vamos fazer silêncio, vamos ficar quieto, você simplesmente foca na aula e faz o que tem que fazer. Então é como se você estivesse a todo momento trabalhando a sua mente, controlando a sua mente, e não só resistindo à sua vontade primitiva de reagir às emoções do mercado. E uma coisa que a gente pode com certeza confirmar é que o Warren Buffett e Charlie Munger, eles não misturam emoções com a razão. Essa, para mim, seria a principal característica, agir racionalmente. Bem, esses foram alguns dos insights que eu tirei do livro O Jeito Warren Buffett de Investir. É claro que não daria para falar do livro todo aqui, porque tem muito conhecimento e se você quer se tornar um investidor, é primordial que você passe por esse livro antes de começar a investir. Espero que você tenha gostado e se gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com mais amigos que queiram também se tornar um grande investidor. Até a próxima!